Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui para mais um vídeo ou talvez uma série de vídeos. A minha ideia aqui é tentar ensinar ou mostrar pelo menos como se cria um shellcode. Vamos ter como base programas escritos utilizando a linguagem C. E a minha ideia nestes vídeos vai ser de mostrar como podemos criar um shellcode, ou seja, código assembly sendo executado diretamente, que execute funções da WinAPI. Por exemplo, getComputerName ou getUsername ou qualquer função da WinAPI, teremos a possibilidade de executar a partir do assembly. Isso abre caminho para muitas coisas, como por exemplo para criação de shellcoding, de criação de um reverse shell, por exemplo, onde podemos fazer chamadas para a WinSock. Eu vou tentar mostrar aqui um passo a passo a partir da chamada de uma função da kernel32.dll em um programa em C. Vou recriá-lo em assembly para x86. Estaria bem conhecer as diferenças entre um C tradicional e um C para Windows. O C para Windows, principalmente, ele tem alguns tipos específicos dele, por exemplo, o LP-STR, LP-DWORD, são tipos do C para Windows. Então tenha em mente que o C tradicional é um pouco diferente do C para Windows. Neste vídeo eu vou utilizar alguns debuggers, como o WinDBG, que eu sempre costumo usar nos meus vídeos, e o X32DBG. Talvez eu adicione aí um pouco do IDA Pro para a gente tentar fazer um reversing dos executáveis. E por que eu faço isso? Porque tem coisas que o WinDBG faz melhor que o X32 e vice-versa. O programa inicial que eu vou criar aqui vai ser o primeiro programa, um programa bem simples. Faz uso da função getComputerName A. Vale a pena lembrar que essas funções vêm em pares, ou podem vir em pares. Não sei se todas vêm em pares. A questão é que, historicamente, quando se lançou o Windows 90 e alguma coisa, 95, 98, ele não oferecia suporte nativo para Unicode. Então criaram essa variação de funções. Funções terminadas em A são funções ANSI e funções terminadas em W são funções Unicode. O W significa wide. Vou buscar na documentação da Microsoft a estrutura dessa função getComputerName A. Então, uma função que tem um retorno, que é um booleano, tem dois parâmetros, um LP-STR, que é o buffer, e um LP-DWORD, que é o tamanho. Ao se executar essa função, vai ser sobrescrito esse buffer com o resultado, e o size, o tamanho, vai ser também atualizado com o tamanho da string que foi retornada. Na documentação vale a pena ver que podemos saber de que DLL faz parte dessa função. Então, a getComputerName, para facilitar o nosso exemplo, faz parte aqui da kernel 32 e podemos seguir aqui com isso. Vou abrir o Visual Studio, vou criar um novo projeto. Vou criar um console application. Posso chamar aqui de console application 1. Bem, esse é o template padrão aqui do arquivo C++ do Visual Studio. Vou remover esses comentários. Vou remover aqui esse printf. Vou fazer referência a alguns includes, algumas bibliotecas, que no caso a primeira é a windows.h e a outra é a stdio.h. Vou copiar a estrutura da função e comentar aqui no código para nós termos como referência. O LP-STR ele significa um long pointer string e o LP-DWORD significa long pointer double word. O word tem um tamanho de 16 bits, sendo que o double word obviamente tem um tamanho de 32 bits. O LP-STR nós podemos aqui substituir com um array de caracteres. Então colocamos aqui um computer name. Vamos usar uma constante aqui do Windows, do C++ aqui do Windows, maxpath,
Isso tem um tamanho de 260. Vamos inicializar aqui com 0. Vamos declarar também um deword referente ao size. Vou colocar aqui computer name size e dar um tamanho de maxpath também. Agora podemos fazer uma chamada para o getComputer name, onde ele recebe o primeiro parâmetro, que é o buffer. No nosso caso é o computer name. E no segundo parâmetro devemos passar a referência para o computer name size. Quando temos que passar uma referência, nós passamos com esse comercial na frente da variável. E logo depois eu imprimo, usando a função printf, qual é o nome do computer. Vamos executar esse programa, F5. Então temos aqui que o computer name se chama Win11. Considerações desse programa. Vou abrir aqui o X32DBG, apontando para o nosso recém-criado executável. Então aqui eu copio o path, qual é o caminho desse executável, e peço para abrir aqui dentro do X32DBG. E está com um breakpoint. Ainda não começamos a execução do programa. O que eu quero mostrar aqui é a questão dos símbolos que são carregados junto com cada programa. Então temos o nosso executável, obviamente, temos alguma DLL aqui diferente, mas o que eu quero focar são exatamente essas 3 DLLs. Essas 3 DLLs, é muito comum que elas sejam carregadas junto com um executável. Eu não vou falar que elas sempre são carregadas porque eu não tenho certeza, mas é bem provável que elas vão estar aí. A função que nós queremos utilizar, ela está aqui na kernel 32. Então, se procurarmos aqui getComputerName A, podemos ver o seu base address, o seu endereço base. E de momento está bem. Vou fechar e vou atualizar um pouquinho a nossa provinha aqui de conceito. Vou repetir esse processo utilizando um programa em C, tentando imitar o funcionamento de um shellcode. Vou fazer uso, obviamente, de algumas funções da kernel 32, como a load library A e a getProcAddress. Vou deixar isso aqui. Passos que nós precisamos fazer aqui para imitar um shellcode. Nós temos, número 1, carregar a kernel 32.dll em memória utilizando a função load library A. Segundo, encontrar o endereço da função getComputerName A dentro da kernel 32. Terceiro, assignar o resultado da getProcAddress em uma réplica da função getComputerName A ou A. 4. Criar um buffer para o computername e o seu tamanho respectivo. A load library A retorna um H-module, um H-module. Então, isso que nós vamos fazer aqui. Então, eu vou copiar também, para manter organizado aqui o código. A assinatura da função, vou declarar um H-module. Vou chamar aqui de handle. Vou passar como parâmetro o nome da biblioteca que eu quero carregar. No caso é a kernel 32. No passo 2, nós precisamos recuperar o endereço da função getComputerName A, utilizando a função getProcAddress. Nós precisamos imitar aqui a assinatura do tipo da getComputerName A. Então temos aqui a getComputerName A. E vou criar um tipo usando typedef. No caso, ela retorna um booleano. Vamos colocar aqui um callback asterisco. Vou chamar isso de myGetComputerName A. Ela recebe como parâmetro um lp_str e um lp_deword. Esse é o nosso tipo. Agora podemos utilizar aqui com a função getProcAddress. Então vamos colocar um my getComputerName A. Vou chamar isso de proc. Temos que fazer um cast do tipo. Chamamos a função getProcAddress
ela recebe um handle que nós já temos ali em cima. E uma string com o nome da função. No caso, a getComputerNameA. Vou remover esses comentários. Temos aqui a definição já do buffer das variáveis que nós necessitamos. E ao invés de chamar a getComputerNameA, que não é uma variável, nós seria a nossa função proc. A proc vai ter o endereço da getComputerNameA. Recebemos aqui de fato o mesmo nome do ComputerName. Estamos executando a mesma máquina. E esse vai ser a ideia que nós vamos seguir para tentar imitar o funcionamento de um shellcode utilizando a assembly. Mais uma vez lembrando, o kernel 32.dll vai ser carregado em memória, basicamente por qualquer executável, assim como o kernel base e o NTDLL. Quando um programa é executado, um dos primeiros processos que são criados pelo sistema operacional é o TEB, TEB, e o PEB, PEB. Significam respectivamente Thread e Process Environment Block. Vamos diretamente para o PEB, que é o que nos interessa nesse momento, e é onde a informação relacionada ao processo está carregada, ao processo do executável. Vou abrir o link da documentação, onde mostra a estrutura do PEB. O que nos interessa seria a propriedade LDR, ou seja, aqui nós sabemos que byte é um byte, o pvoid, eles são 4 bytes, é um ponteiro para o endereço de memória, o tipo ppeb LDR data é um ponteiro para uma estrutura customizada chamada peb LDR data. Isso tem 4 bytes também. Vamos abrir a documentação desse tipo interno. O peb LDR data tem um byte, um pvoid e um list entry. Esse list entry é uma lista ligada. Vamos buscar a documentação do tipo, essa estrutura. Então, efetivamente temos aqui o F-link e um B-link. O que isso significa? Que nós vamos navegando na estrutura da ordem de inicialização dos componentes pelo sistema operacional por essa lista ligada. A minha ideia aqui é fazer uma espécie de debug navegando na estrutura do TEB, partindo para o PEB, listando as listas da ordem dos módulos que estão carregados, até podemos acessar uma das listas e buscar o endereço da DLL, no caso do módulo. Vou abrir o WinDBG e anexar um dos nossos programas que criamos. Não importa a execução do programa, o que eu quero é utilizar a linha de comando aqui. Podemos executar o comando dt nt exclamação underline tab arroba sinal de dólar tab. Isso vai listar a estrutura do tab e o offset que nós estamos interessados é o 30, que é o peb no caso. Temos esse endereço. Vou executar outro comando dt nt exclamação peb e o endereço que nós encontramos. Vai listar mais uma vez a estrutura do peb. O offset, nesse caso que nos interessa, é o 0C, que é o referente ao LDR. Mais uma vez, vamos copiar esse endereço. Isso aqui é uma estrutura peb LDR data. Então faremos um dt peb LDR data e copiamos o endereço. Aqui temos as 3 listas da ordem dos módulos, onde elas são carregadas, qual é o tipo de cada uma. Então no caso aqui vou pegar uma delas, vou executar um dt list entry, aqui pode ser esse endereço. Temos o F-link e o B-link, o for-link. Essa é uma lista duplamente ligada, então dá para ir para frente ou ir para trás. Vamos copiar aqui o endereço desse list entry e executamos um dt ldr data table entry
passamos, aqui vamos passar este endereço do início da lista, menos um 0x10. O que me interessa é começar ao início da lista. Das propriedades retornadas, podemos ver que temos o offset 24, referente ao... Prestar atenção que aqui é um Unicode, então temos o endereço completo, o caminho completo da DLL, temos o base DLL name, kernel 32. Esse Unicode é bastante importante, nós vamos ver porque é um pouco mais na frente. E temos o base address no offset 18 desse componente, que é do menos 10. Se eu repetir esse comando sem o menos 10, o menos 10 é um offset para ele começar do início da lista. Para fazermos a construção do nosso assembly, nós vamos precisar de 5 passos mais ou menos. Obter o endereço base do kernel 32. O segundo ponto seria encontrar o endereço da função getProcAddress. O terceiro ponto, usar a função getProcAddress para encontrar o endereço da função getComputerNameA. Quarto ponto, especificar os parâmetros na stack. E o quinto ponto, fazer a execução da chamada para a função. Esses são os 5 steps, esses são os 5 passos que nós precisamos para conseguir criar o nosso shellcode. Há um link interessante que eu posso deixar aqui como referência, que explica bastante coisa, tem bastante detalhes que eu não estou falando aqui com relação aos cabeçalhos, com relação a como funcionam certas coisas, e vale a pena dar uma olhada. Aproveitando que já estamos aqui, das aplicações de suporte que nós vamos precisar para testar o nosso shellcode vai ser esse programa escrito aqui pelo Elvio Júnior. O Elvio Júnior, para quem não conhece, é uma pessoa que conhece muito o desenvolvimento de software, de segurança, de shellcoding, de exploit. Ele tem diversos cursos disponíveis no site da sua empresa, na sec4us.com.br. Esse não é um vídeo patrocinado nem nada, eu sou apenas um grande fã do trabalho do Elvio e me ajudou muito nos meus estudos. O que eu fiz foi o download dessa versão aqui, esse .zip, descompactei. Se o Windows Defender estiver ligado, ele vai saltar dizendo que tem possível vírus e tudo mais. No caso, eu estou rodando esse programa numa VM, mas não é nenhum vírus, é simplesmente o uso de algumas funções ativa a detecção do Windows Defender. Bom, podemos começar então. Vou abrir o VS Code, criar um novo arquivo, vou salvar esse arquivo no desktop como asm.py. Esse é o esqueleto do programa em Python que nós vamos utilizar. Vamos escrever o nosso código assembly neste bloco de código. E temos um for aqui que vai interar e utilizar o Keystone Project para gerar os opcodes que nós vamos carregar no programa do Shellcode Tester, o programa escrito pelo Elvio. Tenho aqui já pronto o Shellcode Tester. Vou criar aqui uma pequena demonstração. Então, no caso, quero colocar um int3, que é uma interrupção. Posso colocar aqui uma função main e fazer a criação do stack frame. Vai ser o espaço de memória onde nós vamos conseguir trabalhar. Esse é um comando muito comum de se ver nas funções. Ele coloca o valor que nós temos no topo da pilha, no registrador ESP, dentro do registrador EBP. Uma vez realizada a operação, a base da pilha vai apontar para o topo da pilha e a pilha vai poder crescer sem afetar o que nós já temos, caso fazemos um move. EBP, SP, e adicionamos aqui algum espaço, podemos fazer um sub do ESP, um 0x100 aqui. E como o primeiro teste está bem, vou executar o Python. Ele me gerou alguns opcodes.
Tem no byte, mas por enquanto não estou preocupado. Colamos o shellcode, clicamos em Disassemble. Ele vai abrir o objdump e vai nos mostrar aqui as mesmas operações que nós temos aqui no nosso programa. Clicamos em executar, marcamos aqui 32 bits, se ainda não estiver marcado. Abrimos o WinDBG. O programa do Shellcode Tester disse que o PID que nós temos que procurar é o 8064. Vemos aqui em Attach to Process 8064 esse runner. Ok. F5. E clicamos na mensagem de OK. Paramos no primeiro breakpoint, que foi o int3 que nós colocamos no nosso código. O próximo ponto vai ser modificar a base da pilha, no caso o EBP. Ele vai receber o valor aqui de ESP. Então o EBP ele vai ter o final aqui 78 a 78. O ESP e o EBP nesse momento estão iguais. Vou adicionar 100 bytes aqui na pilha. O ESP então ele estava aqui em 78 e agora ele vai ter 100 bytes mais de espaço. Lembrando que subtração no ESP ele aumenta a pilha. Já falei isso em outros vídeos, mas só uma pequena recordação. A pilha ela começa de um número alto para um número pequeno. Então, quando nós dissemos que a pilha está crescendo, na verdade o número dela está diminuindo, o valor dela está diminuindo. Então, adicionando 100 bytes aqui no ESP, vemos alguns zeros, algum lixo por aqui. Temos aqui 978 e o anteriormente era A78. Se fizermos aqui uma subtração, A78 menos 978. Temos aqui exatamente os 100 bytes que nós adicionamos na pilha. O programador pode ficar aberto e nós vamos modificando aqui o nosso shellcode. A primeira função que eu quero criar é a função que vai ser responsável por encontrar o kernel 32. Vou chamá-la, vou criar um label chamando por get kernel 32, dois pontos. Nesse caso, o que precisamos fazer é carregar a informação que está no offset 0x30 do registrador FS. Esse registrador com esse offset nos vai apontar diretamente para o PEB. Então podemos fazer um move. Vou utilizar aqui o EAX FS, dois pontos, 0x30. Vou colocar um comentário. O EAX recebe o endereço do PEB. Uma vez que em EAX nós temos o endereço do PEB, nós podemos navegar no offset 0x 0c. Então, carregamos em EAX outra vez o conteúdo do que nós temos em EAX mais, ou seja, do PEB mais 0x 0c. Então, nesse momento, o EAX recebe o PEB LDR. Fazemos um outro move dentro do LDR para encontrar a lista de inicialização. Então fazemos move EAX mais 0x 1c. Aqui nós temos em EAX o PEB LDR.init_order. Temos a lista dos módulos que estão carregados para esse processo. Vamos fazer um teste. Vou executar o Python outra vez. Ele vai me gerar aqui os opcodes. Vou carregar no Shellcode Tester, clicar em Disassemble. Temos aqui duas novas instruções. Executar. Abrir o WinDBG. F6, Runner, OK, F5. Clicamos aqui na mensagem. Então temos aqui o nosso int3. Vamos igualar EBP com ESP. Vamos adicionar 100 bytes
Aqui, vamos acessar o PEB. Em EAX agora vai estar carregado o LDR, o PEB LDR. Podemos até ver por aqui que vamos acessar o LDR e neste offset dentro do LDR 1C com um offset de 1C, nós acessamos a lista de inicialização. Fechar aqui o WinDBG e seguir aqui com o programa. A próxima função vai ser um loop entre os módulos, chamado de loop modules. Isso no caso não é uma função, é um label que eu estou colocando aqui no assembly. E para buscar o módulo, nós temos que acessar de cada um dos módulos que estão carregados ali na lista. Temos que acessar as propriedades do base address e do module name. Vou utilizar o registrador EBX para o base address e vou utilizar o registrador EDI para o module name. Podemos fazer um move EBX EAX mais offset 08. Comentário, eu vou dizer que o EBX recebe o item que nós estamos iterando, recebe o base address e armazena aqui nesse registrador. O segundo ponto seria o module name, que vamos colocar em EDI. Pegamos a partir de EAX mais offset 20. Temos que EDI recebe o module name. Para passar para o próximo item da lista, podemos fazer um move EAX e o endereço que nós temos em EAX. O que precisamos agora é identificar o módulo do kernel 32.dll. Isso aqui é igual a 12 caracteres. A questão é que está armazenado como Unicode. Unicode ele ocupa 2 bytes. E no caso não seriam 12 caracteres, teríamos que buscar um tamanho de 24, que seriam 12 vezes 2. Isso seria igual a 24, referente ao kernel 32 armazenado em Unicode. Então, para fazer essa comparação, podemos fazer o seguinte: cmp compare edi. Vou colocar aqui. Podemos colocar mais 24, mas vou colocar mais 12 vezes 2, para ficar claro que são 12 caracteres, mas estou multiplicando por 2 por conta do Unicode. Podemos comparar com CX. No caso, fazer um shor ECX, ECX. Vai fazer que ECX seja igual a 0. Então, aqui já podemos fazer a comparação e fazemos um jump not equal para loop module, caso a comparação tenha falhado. Se a comparação falhou, ele faz um jump para o loop module outra vez. Qual é a ideia daqui? A ideia é que se ao final do 12º byte isso for igual a 0x00, se for igual a nulo, nós sabemos que encontramos, ou possivelmente encontramos, o kernel 32. Pode ser que tenha um outro componente que tenha o mesmo tamanho, mesma quantidade de caracteres, que é muito pouco provável nesse nosso caso, tá? Ao encontrar um nulo na posição 12, lembrando que vai de 0 até 11, que são 12 caracteres, 12 seria a 13ª, se tiver um 0 ali, vamos saber que encontramos o kernel 32 e o jump ele já vai falhar. Quer dizer, ele não vai executar o jump. Vou colocar um return aqui, por enquanto, depois continuamos. Esse é o código que eu quero fazer para esse primeiro vídeo. Nesse caso, nós já vamos ter encontrado o kernel 32. E no próximo vídeo vamos trabalhar mais com esse código. Vou executar outra vez o assembly. Faltou um S aqui. Vou executar outra vez. Temos os opcodes. Vou colocar aqui, fazer um disassemble. Ele já me carrega outras instruções, as instruções novas que nós colocamos. Então podemos ver aqui que aqui começa o loop. Ele faz a comparação dos valores aqui. Se não for 0, ele faz um jump para o 17, que vem parar aqui. Outra vez, até encontrar. Então, clicamos em executar, abrimos o WinDBG. F5, clico no botão OK.
E seguimos aqui com o debug. Então vamos move SP para EBP, adicionamos 100 bytes, aqui acessamos o PEB, aqui acessamos o LDR, aqui temos acesso à lista, zeramos esse X, carregamos o primeiro base address em EBX, carregamos o module name em EDI, vamos fazer aqui um DU em EDI, no caso é a NTDLL que está carregada, não é ela que nós queremos, então aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a comparação vai falhar, aqui vemos que o jump vai ser executado, BR igual a 1, ele vai executar o jump e vai voltar para esse endereço. Carregamos outra vez. Podemos fazer mais uma vez um DU em EDI. Esse é o kernel base, ainda não é o módulo que nós queremos. O jump vai ser executado. E carregamos o último módulo. Fizemos um DU em EDI. É o kernel 32. Ao fazer a comparação, nós vemos que BR está igual a 0, ou seja, a condição que nós queríamos foi atingida. Nesse caso ele vai saltar para o return e vamos terminar no caso aqui o nosso shellcode inicial. Bom, é isso pessoal, para esse primeiro vídeo esse é o código que eu queria mostrar, espero que tenha sido claro. Nos próximos vídeos vamos seguir com os outros passos da nossa lista, no caso encontrar a função getProcAddress, e colocar os parâmetros em memória e executar a função. Isso eu acho que eu vou dividir em mais 2 vídeos, tem bastante coisa para falar, principalmente da funcionalidade que nós vamos utilizar aqui no assembly para encontrar o nome da função. E ficamos por aqui. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Baba.